Primeiro ponto, estão associadas à água. Quando a gente fala em água num processo de panificação, primeira pergunta, quanto de água? E essa é uma pergunta que eu sempre assim dou uma segurada para responder. Porque de fato tem receitas que dá para te dar uma quantidade de água exata, ou então assim uma quantidade de água que chegue naquelas condições, uma média geral. Mas tem situações de pães que não tem como a gente trabalhar uma quantidade de água fechada. Porque a quantidade de água de uma receita, eu dependo exclusivamente da qualidade, da característica da farinha. Então, existem receitas onde a farinha que eu vou estar utilizando, ela vai me permitir, por exemplo, uma hidratação de 70%. E já vai ter outras farinhas que vão me permitir, por exemplo, 50%. Então, é assim, às vezes se torna um processo um pouco relativo e é difícil para a pessoa que está ali ensinando fechar uma quantidade exata de água. Então, quando eu falo 60% ou 70%, por exemplo, eu estou falando nessa porcentagem em relação à farinha. Então, se eu tenho 100 gramas de farinha e é 70% de água, então isso daí vai envolver 70 ml de água. Estão entendendo? Então, a porcentagem está relacionada à quantidade de farinha. Então, por que, André, a gente não fecha uma quantidade de água exata para as receitas em panificação? Porque eu trabalho com diferentes tipos de farinha. Eu tenho farinhas com menor percentual de proteínas, que vão absorver menos água. Eu tenho farinhas com maior percentual de proteínas, que vão absorver mais água. Eu tenho farinhas integrais, que se relacionadas às farinhas brancas, vão absorver mais água. E eu tenho, por exemplo, farinhas que foram mal armazenadas, e aí absorve umidade do meio e, consequentemente, vão absorver mais água do que o de costume.